Fala galeroso, você sabe me dizer o porquê das propriedades logarítmicos? Não? Então olhe e aprenda. Então galerosos, é o seguinte, primeiramente eu gostaria de dizer que para provar, para fazer o teorema das propriedades dos logaritmos, eu tive que me basear em alguns artigos, tá? E o artigo principal que eu usei foi de uma monografia, tá, de especialização que se denomina Os Logaritmos, de Eliés de Paula, tá? E aí é o seguinte, lá nessa monografia, especificamente na propriedade 3.1, que se denomina logaritmo do produto, ela faz a demonstração, tá, dessa propriedade, e ela usa basicamente de hipótese e de uma tese, tá? A tese é a seguinte, que o log, tá, de um número qualquer x1 vezes o x2 é igual ao logaritmo, tá? Ou seja, o log de x1 na base A mais o log de x2 na mesma base A, tá? Essa é a nossa tese, tá beleza? Vou até escrever aqui do lado, tese, tá? Essa é a nossa tese. E aí o que acontece? Ela vai provar agora, tá? Melhor, eu vou provar agora que essa tese ela é baseada nas seguintes hipóteses. Então aqui eu vou escrever hipótese, tá? Vou escrever só I. Então vou botar assim, ó. Primeira hipótese que a gente vai usar para provar a nossa tese é a de que o log de x1 na base A é igual ao log de x1 na base A. Isso aqui é óbvio, mas aqui vem o pulo do gato. Isso aqui implica dizer que x1 pode ser escrito da seguinte maneira: A elevado ao log de x1 na base A, tá? Isso aqui veio da definição de logaritmo. A segunda hipótese é a de que log de x2 na base A é igual a log de x2 na base A. Logo, isso implica que x2 pode ser escrito da seguinte maneira: A elevado a log de x2 na base A. Perfeito até aí? Então agora a gente vai seguir com o nosso teorema. Fazendo o produto desses dois números aqui, vamos ter o seguinte, que x1 vezes x2 é igual a A elevado a log de x1 na base A vezes A elevado a log de x2 na base A. Aplicando a propriedade das potências de mesma base, vamos ter que x1 vezes x2 é igual a A elevado a log de x1 na base A mais log de x2 na base A. Agora vejam só, aqui que está o pulo do gato, beleza? Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou pegar essa base e vou jogar de volta aqui para o outro lado da minha equação, tá? Aqui para o primeiro membro da minha equação. Fazendo isso, eu volto a aplicar o logaritmo desse lado aqui da minha equação. Vai ficar o seguinte: log, tá, de x1 vezes x2 na base A
E agora ele vai ser escrito como sendo o log de x1 na base A mais o log de x2 na base A. E aí é possível perceber que a gente, sem querer, encontrou a nossa tese. Sem querer, que eu digo, é porque eu estou partindo do princípio de que isso aqui é novo para a gente. Então, se eu tivesse de fazer tudo isso aqui do zero, eu chegaria exatamente nessa tese de que o log do produto de x1 vezes x2 na base A é igual ao log de x1 na base A mais o log de x2 na base A. Perfeito até aí? Com a primeira propriedade demonstrada, então vamos partir para a segunda. A segunda, ela é escrita como propriedade 3.2 lá na monografia, que é a do logaritmo do quociente. E esse logaritmo do quociente pode ser escrito da seguinte maneira: o log de um número qualquer, x1 dividido por outro número, vou escrever como sendo x2 na base A, é igual ao log de x1 na base A menos o log de x2 também na base A, tá? Como a gente vai tentar demonstrar essa propriedade, então eu posso dizer que essa aqui vai ser a nossa tese, vai ser a nossa nova tese. E para chegar até ela, a gente vai precisar de hipóteses. Eu escrevi como I. Então é o seguinte, a nossa hipótese vai ser praticamente parecida com a nossa primeira hipótese lá da primeira propriedade, tá? O log de x1 na base A, ele é igual ao log de x1 na base A. Então isso implica dizer que x1 pode ser escrito como sendo A elevado ao log de x1 na base A. Perfeito até aí? A nossa segunda hipótese vai ser a de que o log de x2 na base A é igual a log de x2 na base A. Perfeitinho? Isso implica dizer que x2 também pode ser escrito como sendo A elevado ao log de x2 na base A. Beleza? Tá aí? Essas vão ser as nossas duas hipóteses. Então aqui eu vou escrever primeiro e segundo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o nosso x1 pelo x2 e ver o que acontece, tá? Eu estou pensando como se eu não soubesse aonde eu vou chegar. Eu apenas estou inventando alguma coisa aqui. Então eu vou pegar esse meu x1 e dividir pelo meu x2. Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira: A elevado ao log de x1 na base A dividido por A elevado ao log de x2 na base A. Pela propriedade da potência do quociente, né? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que A elevado ao log de x1 na base A menos o log de x2 na base A. Então agora eu vou escrever isso aqui um pouquinho mais para baixo. Vai ficar assim, ó: x1 dividido por x2 é igual a A elevado ao log de x1 na base A
menos log de x2 na base A. E aí, através da propriedade do logaritmo, né, da definição de logaritmo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse A e jogar para o outro lado como sendo a base do meu log. Tá? Então eu vou escrever o seguinte, que o log de x1 dividido por x2 na base A agora é igual a isso aqui que restou, que é o nosso logaritmo. Tá? Log de x1 na base A menos o log de x2 na base A. E aí a gente conclui uma ideia, né? A gente percebe o quê? Que o log de x1 sobre x2 na base A realmente é igual ao log de x1 na base A menos o log de x2 na base A. E com isso a gente encontra a nossa tese, né? Isso se torna posteriormente uma propriedade dos logaritmos. Então é isso, pessoal. É o seguinte, eu vou deixar linkado aí na descrição do meu vídeo a monografia dessa moça, tá? Dessa especialista. Baixem para ler, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, tá? O que eu fiz aqui foi somente resumir o que ela fez lá.